Destacamos o desembargador Sidney Hartung Buarque, que neste ato está representando o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Daremos início agora à nossa terceira mesa redonda deste evento, que recebe o título Poder Judiciário, a busca de um modelo ideal de administração da justiça. Para presidir esta terceira mesa redonda, eu tenho o prazer de convidar o professor Fábio Medina Osório. Convidamos também para integrar esta mesa a ministra Eliana Calmon, Corregedora Nacional de Justiça. Também comporá a mesa o ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça. E, concluindo a mesa, convidamos o senador Pedro Taques. Com a palavra para suas considerações iniciais e condução desta mesa, professor Fábio Medina Osório. Bom dia a todos. Uma saudação inicial ao ministro Gilmar Mendes e ao Dr. Jairo Gilberto Schaeffer, coordenadores científicos deste importantíssimo seminário. Nós começaremos os nossos trabalhos com a conferência do ministro Gilson Dipp, tratando do perfil constitucional do Poder Judiciário Nacional e a efetividade material da justiça criminal, o que pode ser feito. O ministro Gilson Dipp, como os demais palestrantes desta mesa, todos de notório conhecimento da sociedade brasileira, mas cabe agregar e referir resumidamente, alguns detalhes do seu currículo. Ministro do Superior Tribunal de Justiça a partir de 29 de junho de 1998. Foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral a partir de 15 de maio de 2011. Vice-diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, Infam, a partir de abril de 2011. Presidente da Comissão de Juristas, destinada a elaborar anteprojeto de Código Penal a partir de 22 de setembro de 2011. Algumas das atividades por ele exercidas. Foi advogado no período de 1968 a 1989, juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a partir de 30 de abril de 89, e foi presidente daquela corte no biênio de 93 a 95. Membro titular do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, no período de 95 a 97. Professor da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Membro do Gabinete de Gestão Integrada da Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro no Ministério da Justiça. Foi agraciado com o título de patrono da Estratégia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, tendo participado de todas suas edições. Coordenador-geral do Conselho da Justiça Federal em 2007. Foi o relator da resolução da criação das varas federais especializadas em crimes contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro, junto ao Conselho da Justiça Federal, e Corregedor Nacional de Justiça no biênio 2008-2010. Com a palavra, ministro Gilson Dipp. Bom dia a todos. Permitam-me, inicialmente, cumprimentar o ministro Gilmar Mendes, que é o responsável por esse evento e por esse magnífico instituto que fez o convite para que eu aqui estivesse. Pelo que fiquei sabendo, nós vamos participar, Gilmar, através daquela comissão criada, Vossa Excelência, de inúmeros projetos aqui mesmo no IDP. O Jairo Schaeffer, meu amigo de longa data, juiz federal no Rio Grande do Sul, coordenador científico desse evento, minha cara
colega ministra Helena Alcomon, senador Pedro Taques, Fábio Medina Osório, amigo de longa data. Primeiro me dá um tema aqui, e depois o Jairo muda o tema aqui na entrada, diz, não, é mais importante agora, nesse momento, falar sobre isso, sobre aquilo. É versatilidade. Aliás, depois que ele leu aqui aquele pequeno currículo, eu digo, pô, mas quem entende de tanta coisa não entende de nada. Isso é evidente, isso é evidente. Mas eu gostaria de fazer uma pequena simbiose. O Fábio, tu controla o horário para mim, para não prejudicar a Eliana nem o Taques, tá? Uma pequena simbiose das duas coisas que eu gostaria de falar. O painel aqui é a busca de um modelo ideal de administração de justiça. Todos sabem que, até a emenda 45, a emenda constitucional 45, o Poder Judiciário do Brasil era uma colcha de retalhos. Aliás, é o modelo de judiciário, talvez, o mais complexo do mundo, porque tem justiças estaduais, tem justiça federal, tem justiça do trabalho, tem justiça eleitoral, tem a justiça militar da União e tem a justiça militar dos estados, com tribunais, inclusive, em alguns estados. Todos com suas peculiaridades, com algumas características que lhes são próprias, mas compondo um poder judiciário único, que é o Poder Judiciário Nacional. Evidentemente que esse modelo, em termos de eficácia, em termos de administração de justiça e até em relação à prestação jurisdicional, só podia ter uma série de deficiências, claro, muitas virtudes. A emenda constitucional 45 veio suprir uma lacuna em relação à integração desses judiciários. Entre outras tantas inovações, como a criação da súmula vinculante, a criação da Escola Nacional de Formação de Magistrados, a Infam, criou também o nosso Conselho Nacional de Justiça. E a partir de políticas públicas deferidas pela Constituição, no sentido de que o Conselho Nacional de Justiça era o órgão centralizador da administração do Judiciário e, consequentemente, com o controle administrativo, orçamentário e disciplinar desse Judiciário, e, inclusive, dos serviços auxiliares, e isso é muito importante, começou-se a ter aí uma política pública de administração do Judiciário. O CNJ teve um tempo de maturação, um tempo de afirmação. E agora vem tendo um termo de eficácia. E tentar convencer uma magistratura que era intocável na sua independência administrativa, financeira e disciplinar, e tentar construir um modelo de um judiciário nacional subordinado a um órgão que foi criado, sim, com a desconfiança dos próprios membros do judiciário, foi uma tarefa árdua e difícil. Eu diria que essas políticas públicas que vieram integrar o judiciário estadual, o judiciário federal, do trabalho e até mesmo militar, e, consequentemente, também o eleitoral, decorreu de medidas que não foram fáceis de implementar. Mas eu posso citar algumas das medidas que foram implementadas pelo CNJ exatamente
com essa finalidade de mudar o perfil constitucional do Poder Judiciário Nacional. Talvez o mais importante passo tenha sido o planejamento estratégico do Poder Judiciário, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça. E o responsável pela criação desse plano estratégico e com o pacto republicano que reuniu os três poderes, inegavelmente foi o ministro Gilmar Mendes. A partir dali se começou a traçar para o Judiciário, com algumas resistências, um planejamento estratégico que era abrangente, não apenas no termo de eficácia, naquilo que também a Emenda 45 trouxe, né, no prazo razoável de duração do processo, como também no aspecto do planejamento do Judiciário, da transparência, da fiscalização da execução do orçamento do Judiciário. E aí começou-se a ter uma visão de todo esse conjunto e começou-se a conhecer o Judiciário. E o Judiciário começou a demonstrar as suas mazelas e as suas virtudes. E mais, eu acho que toda essa questão, toda essa controvérsia, toda essa exposição trouxe, sim, credibilidade ao Judiciário, porque saímos de uma redoma e mostramos também que nós tínhamos compromisso direto com a sociedade e com a população em termos não só da prestação judicial, mas em termos da credibilidade. O planejamento estratégico fundou-se basicamente em 8 linhas básicas. A eficácia operacional, que marcada por uma agilidade na prestação jurisdicional, nos trâmites judiciais e extrajudiciais, basicamente identificando quais as taxas de congestionamento do Judiciário, o incentivo à tecnologia, o uso da informática para a modernização dos procedimentos judiciais e administrativos, a alocação e realocação de pessoas, dificuldade imensa de um poder acostumado a atender apenas às demandas do juiz ou desembargador individual. Redistribuição de pessoal dos tribunais para as varas para os tribunais, privilegiando o concurso público para o ingresso no serviço público, para o ingresso na magistratura. E uma coisa que parecia simples e que não era, a otimização e a simplificação das rotinas do Judiciário, do dia a dia do Judiciário. O CNJ foi o precursor da luta no Judiciário pela transparência. E aí eu posso citar inúmeros programas. Justiça aberta, sistema de consulta que facilita o acesso do cidadão às informações, de varas, tribunais, localização, juiz, cartórios e outras instituições que integram o sistema judiciário brasileiro. E essa justiça aberta também permitiu a extração de relatórios de produtividade das secretarias processuais e, principalmente, que deu início ao trabalho do CNJ para verificar as carências pontuais do Judiciário estadual, basicamente, e também do federal. Justiça em números, que apresentam um panorama global da justiça, também por dados disponibilizados pelos tribunais sobre processos distribuídos, processos julgados, número de cargos de juízes ocupados
e ainda o número de habitantes atendidos por cada juiz. E isso possibilitou aquela cultura de planejamento e de estratégia. Relação de despesas com o pessoal. E olha que nós estamos vendo aí, com tudo aquilo que foi feito, o descalabro ainda, e a Eliana sabe melhor do que eu hoje, despesas com o pessoal, recolhimento e receitas, informática, taxa de congestionamento, carga de trabalho dos juízes. O orçamento do Judiciário, disponível em página do Conselho Nacional de Justiça, que apresenta informações consolidadas e agrupadas de modo objetivo relativamente ao orçamento dos órgãos do Judiciário integrantes do orçamento da União, tanto na dotação quanto na execução orçamentária. O portal de transparência do Poder Judiciário, página existente no CNJ, que é um instrumento de gestão fiscal acessível a qualquer cidadão. Algo que também muito mexeu com a mobilização do Judiciário, as metas implantadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Principalmente a mais famosa delas, a chamada Meta 2, que movimentou, mudou a cultura de trabalho dos juízes brasileiros. Porque tiveram que trazer para a sua mesa de trabalho aqueles processos complexos e antigos. Muitos juízes não queriam e não querem ainda trabalhar com processos de complexidade, principalmente os mais antigos, que um deixa para o outro. Aqueles processos de que ele não fez a instrução e a instrução foi feita por aquele que o antecedeu. A Meta 2 bateu recordes e garantiu os direitos. E foi a grande responsável, dentro do possível, pela diminuição do congestionamento e da alta taxa de congestionamento do Judiciário. Julgar até todos os processos ajuizados até 2005, isso no plano 2006. E aí nós verificamos, e o ministro Gilmar é testemunha, em que consistia esse congestionamento. Era só de processos? Às vezes, não. Nós notamos em vários estados, em várias federações, em vários estados da federação, que nós não tínhamos processos paralisados por falta de perícia técnica, com um mínimo de integrantes para que se pudesse fazer qualquer tipo de perícia judicial. A falta de, muitas vezes, os processos estavam represados por falta de diligência das partes. Por exemplo, pagamento de impostos em inventários. E também, evidentemente, em razão da complexidade dos processos. E eu vou aqui, eu nem sabia que o Gilmar estaria presente hoje aqui. Ao final do ano de 2009, o ministro Gilmar Mendes declarou, aspas, nós temos que ser gestores das nossas varas, nós temos que ser gestores dos nossos gabinetes e temos que assumir as nossas responsabilidades e parar de transferir as responsabilidades para os outros. Nós temos que tomar o destino em nossas mãos. E a Meta 2, diz ele, permitiu isso. Estou de pleno acordo. A Meta 2 foi a divisora de águas na eficácia e na transparência do Poder Judiciário. Os planos plurianuais de gestão dos tribunais, também implementado pelo Conselho Nacional de Justiça, aquele presidente que assume a direção de um tribunal como se fosse assumir os destinos de um estado, de um país ou de um município. Na minha gestão
vou fazer isso e aquilo e fazer água, terra arrasada da gestão anterior. A administração judiciária não é fazer obras, não é apresentar... É gerir o seu tribunal, é gerir o seu judiciário, seus juízes, em termos de prestação jurisdicional, em compromisso com a sociedade, saber como estão sendo gastos os parcos recursos que os judiciários de alguns estados têm. Enfim, nada mais é do que isso. E se assume um tribunal, se assume o presidente do tribunal, com a minha gestão, meus planos, não tem gestão, não tem planos, temos que, dentro das regras de um poder diferente do executivo e diferente do legislativo, trazer todas essas eficácias ou essas rotinas. A estatística, que foi também outra implementação do Poder Judiciário ou do CNJ, e o Poder Judiciário se antecipou efetivamente na transparência em relação aos demais poderes. Essa denominada Lei de Acesso à Informação, que vai entrar em vigor agora no dia 16 de maio e que abrange os 3 poderes da União, essa Lei de Acesso à Informação, o Judiciário Nacional já vem implementando há muito tempo, desde a implementação dessas políticas públicas do Conselho Nacional de Justiça. Os cartórios extrajudiciais, os serviços auxiliares, a determinação de realização de concursos públicos em cartórios extrajudiciais, a determinação de cancelamento de matrículas em terras griladas no Pará. O Brasil tem 100 milhões de hectares de terras griladas, Pedro. 30% no Pará. A obrigação dos cartórios extrajudiciais, em especial os tabelionatos, os registros de imóveis, apenas cumprindo a lei, os cartórios terem que informar a aquisição de terras rurais por empresas brasileiras com capital estrangeiro. Tudo isso, política pública do CNJ, que não causou nenhum alarde, talvez as dos cartórios, sim, pelo número de mandados de segurança que até hoje existem no Supremo Tribunal Federal. Então, a Lei de Acesso à Informação não nos pega desprevenidos. E hoje, agora ao sair de casa, uma entrevista do ministro Aires Brito, novo presidente do Supremo e novo presidente do Conselho Nacional de Justiça. E no tópico da sua entrevista, Fábio, ele diz: o Conselho Nacional de Justiça é a grande ferramenta da imposição do judiciário como poder da União, como poder da República. Um resumo, uma síntese daquilo que nós já sabíamos, quem lá trabalhou. E agora, muito mais visível ao público por uma pseudo-crise que se instalou e a controvérsia que se instalou em relação a ele. Mas o Jairo me pediu que eu falasse um pouco do sistema criminal brasileiro, em termos do judiciário, da sua eficácia e da sua credibilidade. Talvez a matéria criminal tenha sido hoje, ou as varas criminais, ou o processo criminal, ou a falta de resposta do direito penal, conjugado com a falta de celeridade e eficácia do judiciário, aquilo que mais chama a atenção da sociedade. Nós temos um sistema penal destinado, aplicado para os pobres. Certamente. E esse tem uma dificuldade muito grande de providenciar a sua defesa no judiciário. Defensorias públicas nos estados pessimamente estruturadas. Alguns estados ainda sequer dispõem da defensoria pública. Outras, a defensoria pública
não tem qualquer ingerência na defesa dos necessitados. E o sistema carcerário brasileiro é uma lógica decorrência de toda essa carência. Presídios superlotados, degradantes. No meu estado, em Porto Alegre, e o Fábio, que é meu conterrâneo e foi do Ministério Público, sabe que o Presídio Central de Porto Alegre é o mais degradante presídio do Brasil. Estou falando num estado que se diz desenvolvido e politizado. E os mutirões carcerários determinaram, configuraram, constataram essa realidade. 60% ou mais da população carcerária do Brasil encarcerada temporariamente, presos provisórios, ou seja, presos que não têm ainda a condenação definitiva, seja por prisões preventivas, prisões temporárias, que se prolongam no tempo por falta, sim, de fiscalização do sistema penal brasileiro. E quando falo no sistema penal brasileiro, não estou falando só do judiciário, estou falando no Ministério Público, estou falando na polícia, estou falando nos investimentos orçamentários e sociais que os estados e a União devem desenvolver. Presos esquecidos, porque não há uma administração carcerária eficiente, porque o Ministério Público esqueceu deles, a Defensoria Pública é incapaz de solver sozinha por suas carências esse problema, e mais, a falta de atuação daquele que é o responsável por tudo isso, que é o juiz da execução penal. A sensação de impunidade que permeia esse país, a revolta da população com o sistema de segurança pública. O Pedro sabe que nós temos um site no Senado Federal. Nós, que eu digo a comissão, não estou me incluindo no Senado, Pedro. Senão a Iriana vai dizer que eu sou candidato antes dela, né? No Senado Federal, nós recebemos lá informações, sugestões para a Comissão de Reforma do Código Penal. Diga-se que a propositura da criação de uma comissão de juristas, entre aspas, eu não gosto do termo, para elaborar um anteprojeto do Código Penal a ser apresentado ao Senado Federal. A autoria do pedido é do senador Pedro Táxi, que tem e teve um amplo conhecimento dessa matéria quando exerceu as funções do Ministério Público Federal. Pois bem, nesse site que nós recebemos as sugestões, em torno de 85% a 90% das sugestões de populares da sociedade é crime de corrupção, prisão perpétua, estupro, pena de morte, limite de 30 anos para o encarceramento do Brasil, passar para 50, 60. Essa é a tônica da sociedade. Essa é a realidade. Evidentemente que nós temos que responder a esse excesso de forma prática, pragmática e eficaz. Evidentemente que precisamos ter políticas públicas que são inerentes ao próprio sistema penal. E nós temos certeza que o primeiro passo, a plataforma de tudo isso, é criar boas leis. Leis justas, leis claras, inteligíveis, acessíveis à população, com penas proporcionais à gravidade do delito. Evidente que só isso não basta, é preciso que nós tenhamos o aparato policial. As polícias precisam estar
aparelhadas para a investigação, para a perícia técnica, para o serviço de inteligência. O Ministério Público precisa estar dedicado à persecução penal de forma eficaz e o Judiciário precisa estar estruturado para apresentar resultados. E apresentar resultados é terminar o processo, absolvendo ou condenando o acusado. Vocês dirão, temos excesso de leis penais? Temos, sim. Isso não se fala. Excesso de recursos que possibilitam indefinidamente a execução da sentença. Temos. Houve uma PEC, que hoje parece que está no aquecimento, apresentada pelo ministro Peluso, no sentido de que a execução da condenação poderia se dar já com a condenação em segundo grau. De certa forma, isso é verdade, porque a Constituição refere e garante o duplo grau de jurisdição. Num outro dispositivo é que ela nos remete ao trânsito em julgado. Mas mesmo que isso viesse a ser aprovado, enquanto nós tivermos, e aí vejam bem, não estou criticando o Instituto, pelo contrário, o habeas corpus é, sim, um remédio com a maior dignidade constitucional na garantia dos direitos fundamentais. Mas o que está acontecendo hoje com o habeas corpus é uma banalização. E a banalização, em qualquer instituto, pode levá-lo ao descrédito. O que adianta termos uma sentença de segundo grau, passível de execução, se, paralelamente a todo o sistema recursal brasileiro, paralelamente, passando ao lado, parece aqueles cavalinhos do Fantástico, quando tinha no Campeonato Nacional, né? Tem aqueles matungos no meio que andam devagar e passam dois ao lado, lépidos e faceiros. O habeas corpus hoje é o substitutivo de qualquer recurso. Nós não temos mais sistema recursal no Brasil. O habeas corpus é substitutivo de recurso de apelação, de recurso ordinário, de recurso especial no STJ, de recurso extraordinário no Supremo. Uma decisão de um juiz de primeiro grau pode chegar ao Supremo imediatamente por ele ser cassado ou confirmado, etc., etc. E toda a jurisprudência criminal no Brasil não é feita pelos recursos que lhes são inerentes. A Eliana sabe, jurisprudência do STJ em matéria penal se dá através do recurso especial, que é o recurso próprio para isso, para unificação da interpretação e da aplicação da lei nacional? É essa a jurisprudência que se faz? Não. A jurisprudência do STJ, como de resto o Supremo, está baseada em decisões de habeas corpus, que não têm a mesma dilação de discussão, porque é um remédio rápido, não requer pré-questionamento, não requer prazo. Nós temos habeas corpus contra decisão em ação rescisória transitada há mais de 10 anos. Claro que, se houver uma ilegalidade, o tribunal defere. Mas o que eu quero mostrar é que há uma deturpação do sistema. E aí não adianta sistema recursal legal, porque o habeas corpus substitui a todo esse sistema. Isso é apenas um desabafo de quem trata diuturnamente com a matéria. E se vocês falarem com qualquer integrante da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, vocês verão essa mesma assertiva. Precisamos preservar, sim, o habeas corpus, mas precisamos não banalizá-lo, porque não existe mais sistema penal processual no Brasil. Eu falei que todo esse sistema necessitaria de uma lei boa. Nós temos o Código Penal, estou falando aqui no
sistema judiciário criminal brasileiro, nós temos o Código Penal com 72 anos de idade. Já deveria estar aposentado compulsoriamente. A PEC da Bengala. Mas agora nós vamos ressuscitá-lo, Pedro, se Deus quiser. E mais, para suprir essa deficiência, esse anacronismo, foram editadas mais de 140 leis especiais, ou extravagantes, ou extraordinárias, exatamente para suprir as carências de um Código Penal anacrônico. E esse sistema, Código Penal, mais 140 leis penais, torna um sistema caótico, um sistema de difícil aplicação da lei penal. Vejam bem que dessas 140 leis especiais, que nós estamos pretendendo consolidá-las, pelo menos nos tipos penais, dentro do Código Penal, para fazê-lo o centro do sistema penal brasileiro. Dessas 140 leis, 53 foram feitas exatamente para modificar explicitamente, expressamente, o Código Penal. Sendo que 2/3 dessas 53 leis foram feitas após a Constituição de 1988. Então, a primeira missão dessa comissão, criada pelo Senado Federal, e aí talvez faça a diferença com outras comissões que foram criadas para a reforma do Código Penal, que nasceram no Executivo, que nasceram no Ministério da Justiça, que nasceram dependendo dos humores do ministro de plantão. Nós temos hoje uma comissão que foi criada dentro do Parlamento. Ou seja, o Parlamento é responsável também por debater, aclarar ou aplicar as conclusões dessa comissão. Me disse o presidente Sarney que foi a comissão externa do Senado e talvez do Parlamento com o maior número de indicações das lideranças partidárias. Os indicados eram em torno de 40 pessoas. E houve um filtro, e acabou essa comissão ainda tendo 16 integrantes. Eu quero dizer que eu não sabia que a comissão ia ser criada, não sabia que ia integrá-la, e muito menos que eu fosse presidi-la. E o principal, quando nós nos reunimos, e a comissão é eclética, é formada por membros do Judiciário, membros do Ministério Público, professores universitários, ou seja, academia, e advogados, militantes na área criminal. Então, todos trazem para dentro da comissão, evidentemente, suas concepções jurídicas, suas concepções ideológicas, religiosas e até associativas ou corporativas. Primeiro vetor, temos que dar ao sistema penal brasileiro e à sociedade brasileira um código que esteja, primeiro, parece mentira o que eu vou dizer, um código adaptado à Constituição de 1988. Quantos anos são? 24 anos de Constituição. E mais, adaptar esse Código Penal aos tratados e convenções internacionais celebrados pelo Brasil em matéria penal que não foram efetivados. O Brasil celebra tratados, traz os tratados e convenções, internaliza no nosso sistema jurídico através da aprovação pelo Congresso Nacional por decretos legislativos. O tratado e convenção é ratificado por decreto presidencial e, consequentemente, integra o ordenamento, e nós não damos cumprimento a isso na nossa legislação penal. Eu penso que nem precisaria, mas não há juiz no Brasil que trabalhe com tratados internacionais. E o Fábio sabe disso.
É o Código Penal, o Código de Processo Penal, alguma lei extravagante? Olhe lá. Então, este foi o primeiro vetor. Segundo, temos que dar uma resposta à sociedade no sentido de que haja uma equalização de penas. E isso dificulta a aplicação da lei penal pelo judiciário. Deixar no Código Penal aquilo que tenha ofensividade à sociedade. Aquelas normas, aqueles tipos penais que tenham a dignidade penal. E retirar do Código e da legislação extravagante tudo aquilo que hoje não corresponde mais à afronta à sociedade. Por outro lado, se privilegiou aos crimes contra a vida, contra a saúde, os crimes violentos praticados com violência, mas também aqueles crimes que, apesar de não serem cometidos com violência, têm alta lesividade social. Fábio sabe que há pouco tempo no Rio Grande do Sul foi desbaratada uma organização que fraudava a entrega, depois de licitadas, a entrega de medicamentos na rede hospitalar pública. Eram remédios que eram entregues falsificados, ou com prazos de validade vencidos, ou em número muito menor daquele licitado. Enfim, querem lesividade maior à sociedade, porque aí estaremos influindo na vida de crianças e de idosos, principalmente, de pessoas carentes, doentes. Esse é um crime que nós temos que privilegiar. A merenda escolar, a fraude em São Paulo, o relator da comissão, que é um procurador regional da República, Taques Luiz Carlos, que atuou no caso, e quando descreveu o caso, chegou a chorar durante a comissão, dizendo que a fraude na merenda escolar fez com que as crianças das escolas públicas de São Paulo comessem apenas uma porção de arroz puro no almoço e no jantar. Então, o Código de 40 privilegiou o patrimônio privado e esqueceu-se de privilegiar o patrimônio público. Essa distorção é que nós estamos pretendendo afastar. Teríamos que criar necessariamente tipos penais que hoje não tem no Código e que são um reclamo da sociedade. Crimes cibernéticos. Até então, e a Eliana sabe, a Eliana gostava muito de operações, agora não sei se ela gosta ainda. Eu fui relator da Operação Farol da Colina. Minto. É que é tanto nome, Taques. Diz que tem um delegado só para denominar as operações. Essa foi a Operação Cavalo de Troia. Bonito nome, né? Porque eram hackers que fraudavam, primeiro, senhas digitais na internet e furtavam valores das contas correntes de correntistas, basicamente na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. E com alta tecnologia. Essa organização estava sediada aonde? Fábio, te dou um doce se souberes. São Paulo, Rio, Distrito Federal? Cuiabá? Não. Paraupebas, no Pará. Bom, depois teve uma explicação muito razoável, que Paraupebas é muito próxima à Vale do Rio Doce. E certamente esses experts em informática trabalharam, isso foi, talvez, não sei se isso foi comprovado, mas derivavam da proximidade dessa companhia que tem, certamente, alta tecnologia nos seus serviços. Pois bem, esses tipos penais, quando chegaram em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça,
basicamente, nós o incluímos, ou já haviam incluídos pela denúncia e pela condenação, basicamente em 2 tipos penais: estelionato e furto qualificado mediante fraude. Até quando os tipos penais existentes vão satisfazer a persecução de crimes altamente complexos praticados com uma tecnologia avançada? A invasão do site do governo federal, do governo do Distrito Federal. Esses sites dos bancos que foram retirados em 5 minutos, 3, 4 grandes bancos ficaram sem serviço de informática. Evidentemente que esses tipos penais antigos não mais correspondem. Temos que trazer e botar no código, não adianta ficar em lei especial. Crimes inteligíveis dentro do possível, face à sua complexidade no código. Crimes homofóbicos. Também há uma necessidade de ficar muito claro no código. Tivemos alguns avanços discutíveis pelas tendências de cada um, religiosas, filosóficas. O Pedro talvez não concorde com muito daquilo que se fez no Código. Ampliamos a possibilidade do aborto legal. Isto foi, na comissão, um consenso. Feto anencefálico. Essa decisão do Supremo foi posterior àquilo que já nós tínhamos incluído no projeto. A possibilidade do aborto legal do feto anencefálico. Do feto, mais ainda, que possua grave e irreversível lesão física ou cerebral. A lei já previa aborto para proteger a vida da gestante. Agora incluímos aborto para proteger a saúde da gestante. Aborto, sim. Claro que o aborto continua crime, minha gente, pelo amor de Deus. Senão o Pedro Taques, né, que tem os compromissos lá de ordem religiosa e ecumênica, né, Pedro? Vai dizer, pô, mano, até a 12ª semana de gestação, a pedido da gestante, que não tiver condições de criar seu filho, desde que atestados por laudos médicos e psicológicos, possa realizar o aborto. Exemplo mais gritante, aquelas gestantes que todos vocês viviram na Cracolândia, em São Paulo, naquela série de reportagens. Gestante na Cracolândia. Eu vi uma reportagem em que a sogra, ou seja, a mãe do companheiro do marido, estava à procura da nora para encontrá-la, para levar um farnel de alimentos, de comida, para que ela pudesse se alimentar para alimentar o neto que estava ali na gestação. Sei que isso vai causar um debate muito grande no foro próprio e apropriado, que é o Parlamento Nacional. Mas, enfim, a ONU, através de órgãos especializados, vem há muito tempo preconizando que o Brasil descriminalize o aborto, dizendo que o aborto não é questão de direito penal. O aborto é uma questão de saúde pública. E eles fizeram um levantamento que temos em torno de 1 milhão de abortos ilegais por ano, além dos 250 mil atendimentos hospitalares decorrentes de abortos que deixaram sequelas, que foram mal feitos por serem clandestinos. E eu penso que a sociedade brasileira já está madura para refletir sobre isso. Outro aspecto, criminalizamos a eutanásia. A eutanásia, que é aquela provocação em que há um autor do homicídio, que o faz por piedade, muitas vezes a pedido do doente terminal, desenganado, e que, para atenuar-lhe ou abreviar-lhe o sofrimento, provoca a morte. Essa já era uma forma
privilegiada de homicídio, não tinha esse nome, nós estamos colocando no Código com pena compatível ao homicídio privilegiado. Se não me engano, uma pena pequena, de 3 a 6 anos, quando o homicídio simples é de 10 a 8 a 2. Eu não tenho agora, porque as penas a gente modifica a todo momento. Mas, ao mesmo tempo que criminalizamos a eutanásia, colocamos uma excludente de criminalidade, que é a chamada ortotanásia, que foi objeto de uma resolução, inclusive, do Conselho Federal de Medicina, e que, pelo jeito, ela está suspensa por decisão judicial. O que vem a ser ortotanásia? É aquele procedimento do médico, do responsável pelo doente terminal, com doença irreversível, e que está sobrevivendo por meios desproporcionais, dolorosos e extraordinários. Aquele doente que não tem a menor condição de sobrevivência, atestado sempre por médico, a seu pedido do doente, se ele tiver lúcido, ou de ascendente, descendente, cônjuge, etc., etc., para que ele possa passar os últimos dias no aconchego de sua família, que tenha uma morte digna e não artificial. O saudoso ministro Carlos Alberto, que era mais médico do que jurista, Pedro, dizia: quer que alguém não morra, TI. Nunca. Não vão deixar ele morrer. E nós sabemos exatamente que nas UTIs dos hospitais hoje, de certa forma, isso é praticado. E houve até aprovação pelo Conselho Regional de Medicina, Federal de Medicina, que está suspenso. Pois bem, agora nós colocamos isso. E tem um promotor que, sobre a ortotanásia, aqui do DF, o Dialmas Ribeiro, especialista em saúde, vários de vocês conhecem. O Dialmas, numa palestra que fez comigo, deixou uma frase sobre a ortotanásia, poder morrer sem ter esses métodos artificiais de sobrevivência. Deixou uma frase que me marcou muito, e marcou também a plateia. Diz ele: ninguém tem direito à eternidade. Parece chocante à primeira vista, e é. Tipificamos 5? 10. Tipificamos o terrorismo. Vejam bem a dificuldade de... Eu sabia que o Jairo ia... Quando o Jairo me dá esse tema, Jairo, tu tem que dizer assim, limita esse tema a alguns itens. Estou limitando e vou terminar. Terrorismo. Vejam bem, eu nunca preconizei que o Brasil tipificasse o terrorismo, até porque essa era uma pressão internacional, principalmente dos Estados Unidos, depois do 11 de setembro. Apesar do Brasil ter sido signatário de algumas convenções não multilaterais, mas pontuais sobre o terrorismo. O Brasil fez muita força, através dos seus 3 poderes, de trazer para o âmbito, para o nosso país, 5 grandes eventos internacionais. Olimpíadas, Copa do Mundo, Copa das Confederações, a visita do Papa e o Rio+20. Pois bem, criou-se um aparato tecnológico de segurança espetacular. Gastos enormes. A pessoa que vai entrar num estádio poderá ser identificada ou pelas digitais, Fábio, ou até pela cor dos olhos. E nós não tínhamos um tipo penal caso venha acontecer um infortúnio
E nós temos pelo menos 3 países que estarão em quase todos esses eventos, que sofreram na carne a barbárie do terrorismo. Estados Unidos, Reino Unido e Espanha. Como fazer, se nem o tipo penal nós temos? Aliás, nós temos uma lei que descreve atos de terrorismo, mas que ninguém gostaria de ressuscitá-la, e muito menos aplicá-la. E eu pensei que ela estivesse já em desuso, quando o Pedro Táxi me disse que ofereceu há alguns anos uma denúncia baseada nela, que é a Lei de Segurança Nacional, do período autoritário. Ao mesmo tempo que se tipifica o terrorismo, se revoga, é a nossa proposta, a Lei de Segurança Nacional. Criminalizar o jogo do bicho e máquinas caça-níqueis, que estão na Lei de Contravenções Penais, que é de 1940. Essa Lei de Contravenções Penais trazia os jogos de azar, em especial o jogo do bicho, como algo folclórico na época, objeto de marchinhas carnavalescas. Hoje, jogo do bicho. Eu não preciso ir longe. Máquinas caça-níqueis são o trampolim para o cometimento de crimes muito mais graves, como a lavagem de dinheiro, a corrupção, os homicídios para manter territórios e o tráfico de entorpecentes. Então, ao mesmo tempo que se revoga a Lei de Contravenções Penais, a nossa proposta, retiramos dela aquilo que tem dignidade penal. E essa é uma delas. Explorar jogos de azar não especificados por lei ou regulamento. E, finalmente, para não adentrar em outros temas, ontem ou anteontem aprovamos também um tipo penal altamente polêmico, eu vou encerrar, falar, que é, e não foi, a discussão no âmbito da comissão foi forte, apesar de depois ter uma grande maioria, a figura do enriquecimento ilícito, que tem tudo a ver com a administração, com a transparência, não só do judiciário, dos 3 poderes da União. O Brasil dando cumprimento à Convenção Internacional da ONU contra a Corrupção, que foi internalizada no nosso sistema jurídico, conforme eu falei, por decreto legislativo, depois por decreto presidencial, que determina que, praticamente, se não obriga, dá uma recomendação muito forte para que todos os países signatários criminalizem o funcionário público lato sensu, o agente público, o agente político, e aí abrange desde o Barnabé, de menor escala, até a presidente da República, passando pelos 3 poderes. Aquele que tem a posse, a propriedade, usa de valores ou de bens incompatíveis com seus rendimentos e que ele não possa justificadamente comprovar a origem. Vejam bem, não estamos invertendo o ônus da prova, porque todo funcionário público, todo servidor lato sensu é obrigado, na entrada no serviço público, a apresentar a sua declaração de bens e rendas. E é obrigado a atualizar essa declaração de bens e rendas anualmente, até a sua saída, para comprovar que e imposto de renda, a Eliana sabe que nós não gostamos muito de apresentar. Nós, que eu falo, o judiciário. Quem deve provar a existência do bem, a incompatibilidade da aquisição do bem com a renda, e verificar que não há justificativa concreta, é o Ministério Público. Ou seja, são os órgãos do Estado encarregados da repressão criminal.
matéria que também vai ser objeto, certamente, de grande discussão no Parlamento, que, afinal, é a casa do povo e que é para onde nós estamos encaminhando o nosso trabalho. Quanto mais claro, quanto mais definido, quanto mais inteligível, mais os deputados e senadores poderão discutir, modificá-lo, ampliá-lo ou aprová-lo. E, certamente, melhor será, atendendo ao tema do Jairo, que a justiça criminal possa agir de melhor forma, porque ela tem uma plataforma, uma lei inteligível, que ela possa aplicá-la com muito mais celeridade, com muito mais presteza, e seja uma decisão, consequentemente, mais justa, seja para condenar, seja para absolver. Com isso, eu acho que nós estamos dando um grande passo para o aperfeiçoamento do judiciário e para o aperfeiçoamento da própria sociedade. Porque o Código Penal nada mais é do que o código de condutas de uma sociedade. E ele, eu tenho usado isso como chavão, e ele tem que ser inteligível e aplicável, tanto ao Executivo da Avenida Paulista, quanto ao ribeirinho do Amazonas. Muito obrigado pela atenção. Desculpem pelo excesso. Após essa magnífica conferência do ministro Gilson Dipp, dando sequência ao painel Poder Judiciário, a busca de um modelo ideal de administração da justiça, ouviremos o senador Pedro Taques, na sequência a ministra Eliana Calmon. E, em seguida, os debates. Após, haverá um lanche com os autógrafos do ministro Gilmar Mendes, neste livro, Estado de Direito e Jurisdição Constitucional. O senador Pedro Taques falará sobre o tema o STF como legislador positivo, uma visão crítica. O senador é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Taubaté, foi procurador do Estado de São Paulo, procurador da República, posteriormente promovido a procurador regional da República, é senador pelo Estado do Mato Grosso, membro das Comissões de Constituição e Justiça, CCJ, de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, e de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal. Integrante da Comissão da Reforma Política e da Subcomissão de Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014. Segundo o Portal da Transparência Brasil, 100% dos projetos apresentados pelo senador Pedro Taques são considerados na categoria de relevante. Portanto, senador, uma honra tê-lo aqui conosco. Tem a palavra. Bom dia a todos. Isso aqui ficou vermelho. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a todos na pessoa do ministro Gilmar Mendes, não em razão das suas qualidades acadêmicas, em razão da sua local de nascimento, um grande estado chamado Mato Grosso. Bom dia, ministro. Cumprimento os amigos da mesa, o Fábio, a ministra Eliana Calmon, o ministro Dipp e todos aqui presentes. Um dos defeitos dos políticos, e eu sou político, tenho orgulho de ser político, é cometer indelicadezas, de marcar dois compromissos ao mesmo tempo. Eu faço parte da CPI do Cachoeira, e apesar da minha mãe e da minha filha entenderem que eu pareço muito com o Cachoeira, eu não sou o Cachoeira, e a minha mãe e minha filha disseram isso, né? Disseram isso. Eu não posso, contra fatos não há argumentos, né? Contra fatos não há argumentos. Eu fui nomeado titular da CPI e fui avisado que ela será instalada agora, às 10 horas da manhã,
portanto, falarei não mais do que 15 a 20 minutos. Muito bem. Eu tenho uma filha de 14 anos, Gilmar, e quando ela nasceu, eu dei a ela uma Constituição empacotada, assim, com papel de ursinho, o ursinho puff, que meu sonho, quando ela nasceu, é prepará-la para ser procuradora da República. Muito bem. Só que, com o tempo, ela queria ser cantora, aí balé, e hoje ela quer ser médica. E durante esses 14 anos da minha filha, eu sempre incutindo, você vai ser procuradora, e tentando esclarecer a ela o significado do direito e de alguns institutos das ciências jurídicas que, ao meu juízo, são simples e nós, operadores do direito, o complicamos. E eu fazia isso e faço isso através do cinema. Assisto alguns filmes com ela e vou explicando nos filmes algumas repercussões do direito. Um desses filmes, Gilmar, chamado O Dossiê Pelicano. Numa aula, no primeiro imagem desse filme, uma aula de Direito Constitucional, na Universidade, me parece, de Colômbia, o professor ali fala para a aluna Julia Roberts, né, muito bonita aluna, ela fala sobre um caso de sodomia que a Suprema Corte dos Estados Unidos entendeu como constitucional algumas leis estaduais, notadamente do estado do Texas, e depois a Suprema Corte mudou a posição. E aí a aluna, Julia Roberts, pergunta ao professor, por que a Suprema Corte mudou a posição? Isso está contra ou favorável à Constituição? Aí o professor disse o seguinte, a Constituição é o que a Suprema Corte diz que ela deva ser. Muito bem. Aí, explicando isso à minha filha, e preparei esta fala aqui sobre o Poder Judiciário, notadamente o Supremo Tribunal Federal, como legislador positivo. Nós todos sabemos, senhores, que os parlamentos europeus até a Revolução Francesa, eles não criavam leis. Os parlamentos europeus, até a Revolução Francesa, eles apenas e tão somente fiscalizavam aquele que exercia o poder. A partir da Revolução Francesa, notadamente com o Código Civil Napoleônico de 1804, os parlamentos europeus começam a inovar a ordem jurídica, criando o que nós conhecemos genericamente como lei. Lei aqui no seu sentido genérico. Nós sabemos também que durante o século XIX, durante todo o século XIX, surge e se desenvolve o que se denomina de um Estado liberal. Este Estado liberal, ele é notadamente garantidor. E a função parlamentar, a função legislativa neste Estado liberal, a função legislativa, se sobrepõe diante de outros dois órgãos que exercem parcela da soberania do Estado, isso durante o século XIX. Existe aí uma vantagem no exercício da soberania, de parcela da soberania, por parte dos parlamentos, dos órgãos legislativos. No século XX, nós sabemos, a partir do século XIX ainda, do Manifesto Comunista, da encíclica Rerum Novarum, a partir da Constituição Mexicana, já no século XX, da Constituição Alemã de 1919, nós sabemos que o Estado, ele deixa de ser apenas um Estado garantidor, um Estado liberal, e passa a ser, no século XX, um Estado prestador. A necessidade de concretização dos denominados direitos fundamentais de segunda dimensão ou segunda geração, os direitos sociais. No século XX, isso, nas constituições nacionais, nas constituições brasileiras, ao menos ao meu juízo, isto é bem revelado, em que passa a ocorrer uma superforça do Executivo em detrimento do Legislativo. Em detrimento do Legislativo, isto no século XX, que o Estado deixou de ser apenas garantidor e passou a ser também prestador. O Executivo passa a se adonar, a se assenhorear das funções do Legislativo. Surge, esse é um fenômeno que também ocorre na Itália, com o Decreto-Lege, ocorre aqui no Brasil com o Decreto-Lei, a partir da Constituição de 37, e com o Decreto-Lei nas Constituições de 69 e a medida provisória na Constituição de 1988. Muito bem. Se o século XIX foi marcado por um Estado liberal garantidor com força do Legislativo, o século XX foi marcado por uma maior força do Executivo em detrimento do Legislativo num Estado prestador,
o século XXI, ele se apresenta como um momento histórico em que o Poder Legislativo, ao menos ao meu juízo, ele passa a se adonar de algumas atribuições do Poder Legislativo. Exemplo disso, o século XXI, um século transformador. Garantidor, prestador e agora um século transformador. E esta transformação deve ser feita pelo Poder Judiciário. A pergunta que se faz é: qual é o limite desta transformação que deva ser feita pelo Judiciário? É interessante que no século XX as CPIs caminham e o Legislativo abandona a sua função de criar a norma e passa a fiscalizar, voltando ao que ocorria antes da Revolução Francesa. Qual é o limite da atuação de uma corte constitucional como a nossa? O Supremo Tribunal Federal, a cada decisão, ele interpreta a Constituição ou ele cria uma nova Constituição? Esta indagação deve ser respondida por todos nós. Qual é a razão disso, deste fenômeno hoje no Brasil? Em que os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles passam a ser atores das principais demandas da sociedade. Os ministros são famosos do Supremo Tribunal Federal hoje. Existe ministro que tem Twitter, Orkut, Facebook, né? Ministros famosos. Um dia desse, o ministro Gilmar foi a Mato Grosso, e lá estava, uns 2 anos atrás, 1 ano e meio. Aí o Gilmar chamou para jantar ou almoçar, e minha filha falou, perguntou assim, pai, o senhor vai jantar ou almoçar com quem? Com o ministro Gilmar. Ele é famoso? Ela perguntou. Ele tem Orkut, tem Facebook? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles passaram a ser os principais atores das principais demandas de uma sociedade. Isso é bom? Isso é ruim? E por que ocorreu isso? Nós sabemos que todas as nossas constituições republicanas trataram do controle de constitucionalidade. A Constituição de 1824, a Constituição Imperial, não fala em controle de constitucionalidade, porque nós sabemos que ela tem um fundamento, né, na soberania do parlamento, dava mais importância às decisões do legislativo a que existia. O poder moderador exercia mais ou menos esta função. Muito bem. A Constituição de 1891 trata do controle de constitucionalidade. Qualquer juiz do tribunal, diante de um caso concreto, poderia resolver através do controle de constitucionalidade. A Constituição de 1934 copiou um pouco isso, nós sabemos, trouxe algumas inovações com a participação do Senado da República no chamado efeito erga omnes das decisões dos tribunais. A de 37, nós todos conhecemos a Constituição de 37, ela afirma que o presidente da República, o Getúlio Vargas, tinha o último poder em controle de constitucionalidade. Se a Suprema Corte Nacional entendesse que a lei era inconstitucional, ou seja, aquilo que nós todos pensávamos que era lei, não era lei porque ofenderia a Constituição, o Getúlio Vargas dizia que o Supremo está errado, depois de convocado pelo Congresso, mas o Congresso estava fechado, como nós todos sabemos, ele resolvia tudo. 46 volta a 1934, nós todos sabemos. Muito bem, eu quero dizer com isso que mesmo a partir da emenda constitucional 16 de 65, que cria o controle concentrado no Brasil, o Supremo sempre atuou como legislador negativo. Sempre atuou como legislador negativo. Dizendo, em poucas palavras, a minha filha de 14 anos, dizendo assim, sociedade, aquilo que vocês entendem que é lei, não é lei, porque ofende a Constituição da República. Ofende a Constituição da República. Nós tínhamos um semideus, o Procurador-Geral da República, que tinha legitimidade para demandar ao Supremo Tribunal Federal, para requerer ao Supremo o reconhecimento desta inconstitucionalidade, e 11 deuses no Supremo que reconheciam esta inconstitucionalidade. Aqui não estou a tratar de teologia constitucional, nem de fetichismo constitucional, mas era assim de 1965 até 1988. Nossas constituições sempre assim determinaram. A Constituição de 1988, ao alargar a legitimidade, lá no 103, que nós todos conhecemos, para a ADIM, o Supremo Tribunal Federal, a Constituição fez uma opção expressa, ao menos ao meu juízo, por uma sociedade aberta de intérpretes constitucionais, em que não só 11 deuses e mais um semideus poderiam debater os temas mais importantes para uma comunidade política chamada Estado. Isso foi bom, muito bom, porque a democracia tem que ser dialógica, tem que ser participativa, como nós todos sabemos disso. Portanto, nós temos aí um conteúdo dogmático para que o Supremo Tribunal Federal possa fazer uma Constituição a cada decisão.
Este é o conteúdo dogmático. Nós sabemos que a nossa Constituição ela é prolixa, ela é analítica. Nós sabemos que a nossa Constituição ela é forte em princípios, como espécie de normas constitucionais. Este é o conteúdo dogmático. O conteúdo doutrinário, ao menos eu penso, para esta construção, é o neoconstitucionalismo, surgido pós Segunda Guerra Mundial, e aqui no Brasil, notadamente, a partir de 1988, com a chamada força normativa da Constituição. Tudo está na Constituição, e o Supremo Tribunal Federal, como intérprete principal da Constituição, deve fazer essa análise. A pergunta que eu faço é, estas decisões do Supremo, e eu vou citar algumas delas aqui, encontram foro de constitucionalidade? Por exemplo, cito uma. O artigo 102, inciso 1, a linha B da Constituição, oferta competência ao Supremo Tribunal Federal para julgar pela prática de infrações penais comuns determinadas autoridades. Está ali escrito expressamente, no artigo 102, inciso 1, a linha B. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, em um mandado de segurança, um julgamento da lavra de Sua Excelência o ministro Fux, o mandado de segurança 31234, né, ele afirma que ministros de Estado são dotados de foro por prerrogativa de função, também por improbidade administrativa. Isso está escrito na Constituição? Ou esta decisão cria uma nova Constituição? Existe uma reclamação 2138, relatada pelo ministro Joaquim Barbosa, que também caminhava nesse sentido. A decisão que trata da reserva Raposa Serra do Sol, em que o Supremo Tribunal Federal, em uma sentença, como nós conhecemos todos, sentença aditiva, o Supremo Tribunal Federal cria 18 condicionantes para demarcação de reserva indígena. Um outro caso, o mandado de injunção 712, relatado pelo ministro Joaquim Barbosa, que trata do direito de greve de servidores públicos aplicado à lei da iniciativa privada. São exemplos de decisões do Supremo Tribunal Federal, ao meu juízo, que ofendem o artigo 2º da Constituição da República. É bom ser parlamentar, Gilmar, que eu tenho imunidade parlamentar. Artigo 53, posso falar com total tranquilidade isso, no meio acadêmico. E eu não posso ser responsabilizado por isso também, porque o capítulo da Constituição que trata da educação garante a liberdade de cátedra. Está lá escrito, né, no capítulo que trata. Muito bem. Estas decisões ofendem o artigo 2º da Constituição. E eu aí, conversando com minha filha um pouco sobre divisão orgânica, né, de Montesquieu. Né? Montesquieu, em 1748, quando falava do espírito das leis, afirmava o seguinte: o juiz é a boca que fala o que está escrito na lei. É a boca que fala o que está escrito na lei. O juiz hoje pode falar mais do que está escrito na lei? Nós todos sabemos que a interpretação não é hoje, apenas retirar sentido. Existe um filme muito legal sobre isso, que eu recomendo, né, Alexandre o Grande. E eu, conversando sobre interpretação com minha filha, assistindo esse filme, Alexandre o Grande, antes dele invadir a Pérsia, Alexandre a chama uma mãe de Ná, daquele momento histórico lá, eu não sei o nome, um Walter Mercado, um professor King, para que eles possam definir se ele conquistaria ou não a Pérsia. Aí ele chama esse cidadão, ele mata um animal, e retira das entranhas desse animal o futuro. Intérprete em Roma eram aqueles que retiravam das entranhas dos animais o futuro. O juiz hoje, ele não só retira, nós sabemos, ele dá sentido a este texto constitucional. Agora, qual é o limite deste texto constitucional? E por que isto existe hoje? Eu entendo que a divisão orgânica de Montesquieu, ela não é científica, mas ela é histórica, ela tem que ser entendida de acordo com a dimensão espacial e temporal que nós vivemos. No entanto, nós não podemos fugir da Constituição da República. E por que isso ocorre hoje? Isto ocorre, e eu sou político, porque o Congresso Nacional ele é omisso nas suas atribuições constitucionais.
é omisso nas suas atribuições constitucionais. Vamos pegar um exemplo disso. Há 23 para 24 anos, nós vamos, agora em outubro, atingir a idade da Constituição. Alguns dizem que a Constituição precisaria de 133 leis ordinárias e 33 leis complementares para que ela tivesse a sua efetividade, ela tivesse a possibilidade de ser aplicada totalmente no contexto social. Isso foi feito pelo Congresso Nacional até hoje? Não foi feito pelo Congresso Nacional. Existe uma omissão do Congresso Nacional. Este é o primeiro ponto, ministro Dipp, ao menos ao que eu penso. O segundo ponto, nós temos um processo legislativo hoje que é bizantino, um processo legislativo que ele não consegue atingir a necessidade que nós temos de algumas leis num momento razoável. O processo legislativo é muito lento. Notadamente, um exemplo são as questões econômicas. O Plano Real foi criado através de uma medida provisória. Imagine se isso passasse pelo Congresso Nacional através de um projeto de lei. Existem 30 mil projetos de lei no Congresso Nacional. 30 mil. Se nós ficarmos 10 anos sem apresentar um projeto, nós vamos ficar 100 anos para votar todos os projetos que lá se encontram. O Congresso Nacional é omisso, o Senado é omisso, não exerce suas atribuições. Muitos parlamentares, na sua maioria, não passam de despachante do orçamento da União, tratando de emendas parlamentares individuais. O processo legislativo é lento, o processo legislativo é bizantino, é do início do século XIX, como nós todos sabemos, e nós não criamos a regulamentação da Constituição. Aí o Supremo Tribunal Federal age como um legislador, e já se fala em legislação judicial, né? Gilmar, no seu livro, fala em legislação judicial, um exemplo das sentenças aditivas, de súmula vinculante. Súmula vinculante, se nós tivéssemos mais tempo, poderíamos fazer algumas críticas a umas 15, 10 súmulas vinculantes. 10 súmulas vinculantes. Sem precedentes? Sem precedentes. É bom ser parlamentar. Você tem imunidade. É bom ser parlamentar. Eu encerro, porque eu estou ansioso para essa CPI, porque é uma função típica, básica do Legislativo. Pizza. Eu adoro pizza. Adoro pizza. Por isso que eu estou meio gordinho. Tanto comer pizza. Espero que não deem pizza. Eu preparei essa fala para mais ou menos 3 horas, mas não temos condições. Eu vou ter que sair, Gilmar. Vou ter que sair. Eu agradeço muito a oportunidade de falar com os senhores e, para mim, é uma honra falar aqui no IDP. E quero dizer que eu tenho orgulho de ser político, faço parte de um grupo de senadores ali que estamos pregando e trabalhando a chamada restauração do Legislativo. O Legislativo não pode ser um puxadinho do Poder Executivo. Não pode ser um puxadinho do Poder Executivo, mas também não pode o Legislativo permitir que o Poder Judiciário se adone de suas atribuições. Isso por vários motivos. Motivos que são democráticos. Por exemplo, o déficit de democracia e legitimidade na indicação dos ministros do Supremo. São 11 ministros. Se um espaço político partidário ficar no poder por 8 anos, por 16 anos, ele pode aparelhar o Supremo Tribunal Federal. E aí nós teremos 11 deuses que vão escolher os principais valores de uma comunidade política para chamar de Estado. Sim. Alguns dizem que eles retiram a sua legitimidade indireta da Constituição. Isso é muito bonito. Retiram a legitimidade indireta da Constituição. No Brasil, esse mecanismo de indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, com a participação do Senado, sempre foi uma farsa. Sempre foi uma farsa. Os senadores, com receio de fazer indagações na sabatina, porque podem ser julgados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. A sabatina mais longa do Brasil demorou 7 horas, do ministro Toffoli. A sabatina mais longa nos Estados Unidos, Clarence Thomas, me parece 7 meses. A questão não é de tempo, a questão é de conteúdo. E eu não tenho mais tempo. Vou ter que voltar para o Senado da República. Eu agradeço a oportunidade de falar e peço desculpas pela falar muito rápido, porque eu estou pensando em cachoeiras. E no Brasil é o único lugar que cachoeiras possui deltas. Muito obrigado.
Agradecemos mais uma brilhante conferência, agora do senador Pedro Táxi, e nos despedimos, Sua Excelência. Sim. Gostaria de lembrar que, na sequência, e que já no decorrer dos trabalhos, os integrantes do auditório podem encaminhar perguntas ao pessoal da organização por escrito. Nós ouviremos agora a ministra Eliana Calmon com a conferência Atividade Uniformizadora e Correcional do Conselho Nacional de Justiça. Ministra Eliana Calmon, de todos nós conhecida, é a ministra do Superior Tribunal de Justiça, é a atual Corregedora Nacional de Justiça, é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, foi professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, integrou os quadros do Ministério Público Federal como Procuradora da República e Subprocuradora-Geral da República, de 1974 a 1979. Juíza federal na Bahia, carreira, desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, integrou a diretoria da Escola Nacional da Magistratura no biênio 1998-2000. Uma honra tê-la aqui, ministra. Estamos muito ávidos por ouvi-la. Professor Fábio Medina, em nome de quem eu saúdo todos os professores, advogados aqui presentes, faço a distinção ao meu colega, o ministro Gilson Dipp, a quem tive a honra de suceder no Conselho Nacional de Justiça, na Corregedoria. Minhas senhoras, meus senhores, permitam-me também distinguir a figura do professor Gilmar Mendes, que, para mim, é de importância fundamental, não o fato de ser ministro do Supremo, mas pelo fato de ser professor. Eu acho que ser professor é uma atividade que engrandece porque forma o futuro do Brasil. E isto é de importância fundamental em um país tão carente como o nosso. De forma que eu o saúdo como professor Gilmar Mendes, fazendo parte desse instituto, agradecendo a oportunidade de estar aqui para os senhores, falando de algo que me encanta, talvez a atividade mais brilhante que eu tenha tido, brilhante não pela minha atuação, mas pelo brilho do cargo, pelo brilho da instituição, é o fato de pertencer ao Conselho Nacional de Justiça. Eu sou efetivamente encantada com o que se passa nas entranhas do Poder Judiciário e que vem a lume através do Conselho Nacional de Justiça. Tentarei para os senhores transmitir aquilo que eu sinto e que eu vivencio nesses quase 2 anos. Quero dizer que aqui no IDP, com muita satisfação, eu vi que a máxima não se cumpre. E eu vinha lutando sempre com isso. Essa história de ladies first não existe, tanto que eu estou em último lugar. E eu quis fazer esse registro porque todos os lugares onde eu ia, dizia assim, primeiro as mulheres, eu sempre me recusei, porque é uma forma de começar a discriminar. Primeiro você, sou agradável às mulheres, e aí começa a desigualdade. Daí porque eu estou muito satisfeito de ser a última, né? Bem, para falar de corregedoria, eu vou falar rapidamente sobre o Conselho Nacional de Justiça, porque, na realidade, nós precisamos entender algumas coisas do Poder Judiciário. Dizem que eu sou bombástica, dizem que eu sou midiática e que eu detono o Poder Judiciário. Ninguém presta atenção no que eu digo, só presta atenção nas palavras fortes que eu uso, e, realmente, isso talvez seja um defeito ou até uma qualidade, porque, com essas palavras bombásticas, eu já consegui
avançar em muitas coisas. O que é que acontece e o que é que vem? Bem, o Brasil foi um país que demorou muito de fazer a sua revisão crítica do direito. Isso veio no mundo inteiro após a Segunda Guerra Mundial, onde o Poder Judiciário passou a ser visto com uma outra conotação, não mais boca de legislador, começou a ser um órgão onde há a participação efetiva como poder. E os países desenvolvidos, a partir da década de 50, começaram a fazer esta revisão crítica, e o Brasil não, por uma série de circunstâncias políticas, inclusive a Revolução de 64, onde não se colocou nada de mudança estrutural. Bem, vem a Constituição de 88 e faz um recorte na ordem jurídica como um todo. E o Poder Judiciário, que era aquele órgão que era praticamente o chancelador das decisões administrativas e era a boca do legislador, ele passa a ter um papel constitucional completamente diferente. O legislador de 88 colocou nas mãos do Poder Judiciário a responsabilidade por uma reconstrução da administração do Estado. E este Estado passa a ser o responsável pelas políticas públicas, começa a avançar como Estado democrático de direito, e o fiel da balança na cobrança disso tudo é o Poder Judiciário. A ponto de aqueles mais inflamados dizer o seguinte: pobre Poder Judiciário, porque a ele está sendo debitado todas as faltas estatais. Foi o que aconteceu com a Constituição de 88. E o Poder Judiciário não se apercebeu desta mudança. Ele continuou no mesmo ritmo que vinha, qual era chancelador das decisões do Executivo, devendo favores ao Poder Executivo, que era gerido, que era o gerente total do Poder Judiciário, que não era poder na realidade, mas todos viviam felizes dentro desta ideia de que Poder Judiciário era, sim, aquele que chancela, aquele que fala, aquele de quem não se cobram resultados. As elites não cobravam resultados porque elas iam buscar os resultados no Executivo. O povo menor não buscava resultados porque a eles não interessava. Dava-se a jurisdição que era possível dar através do que se chamava boca do legislador. Está na lei, eu cumpro a lei. E o juiz não se incomodava com os resultados. Por quê? Porque dizia-se: o que não está nos autos não está no mundo. E o juiz cumpre e acaba seu ofício jurisdicional quando ele dá